aí é difícil. Por que que eu quero falar? Porque assim, a gente fala falando o que é Kundalini. E aí eu gosto muito da interpretação do Dani, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito política, assim, até demais pro meu bem-estar. E eu gosto de pensar em tudo como algo muito prático, sabe? Tipo, tá, o que que isso muda no meu dia a dia? Como é que isso interfere em minhas relações? Como é que isso enriquece meu cotidiano? Então eu vou muito de encontro ao que o Dani fala. E aí eu fico até num problema. Tem uma amiga que às vezes eu debato yoga com ela, e tem uma frase que a gente fala muito: como ser místico sem ser místico? Porque hoje em dia o ser místico inclui uma coisa quase de tirar uma responsabilidade, desconsiderar privilégios, considerar relações humanas. Então, essa parte do misticismo eu não quero cair, mas a parte do misticismo que é mergulhar em coisas que não são facilmente compreendidas, esse aspecto de como o todo é maior do que a soma das partes, aí eu adoro. Aí sempre antes dos podcasts, né? Sempre antes de algum curso, eu vou estudar muito. E eu achei uma história sobre a Kundalini que eu quero contar, que eu não tinha visto. Eu achei muito fofinha. E é uma interpretação muito diferente do que a Carla deu, e do que a Dani deu, e do Dani deu, e ainda assim não é real. Então, né, vou falar, só pra gente tacar mais fogo mais lenha na fogueira. Olha qual é a ideia. Quando o ser humano nasce, a Shakti emite um raio na direção da pessoa. Esse raio é o Vajra. O raio entra no alto da cabeça e se acumula no chakra Soma, que é esse chakra que fica entre o Ajna e o Sahasrara, né? Aqui na testa. E aí já começa a produzir aquele Amrita, que é o néctar da vida, ou Soma, né? E aí, esse raio entra por um tubo que fica dentro do Sushum, naquele canal energético, e desce. E aí, por isso, esse canal interno do Sushumna é Vajrini. Aí chega num pote de terra sutil, que é o que o Dani chamou de Kanda, e dentro desse pote tem uma cavidade, que é Kunda. E aí ela se enrola como uma cobra mesmo, se enrola num vaso e fica ali até o momento que a pessoa morre. Aí a ideia é até mantê-la intacta para ela ir dando vida e produzindo vida, mas não se perder nada dessa força para que a pessoa devolva para o universo quando o corpo morrer. Para quem falou que não sou mística e depois solta essa história dessa, quero ouvir o que que vocês. Mas eu achei tão lindo, tão poético, que vocês dizem. Eu acho que essa é uma das belezas do Tantra, porque eu não sei se existe discussão sobre isso, se alguém tem dúvidas de que Kundalini é uma influência do Tantra no mundo do Yoga. E me parece que isso já é ponto pacífico ou alguém duvida disso? Me parece que Kundalini é um termo tântrico, certo? Senão a gente pode discutir isso também. Mas Pode discutir, não comigo. o Tantra tem essa habilidade de criar mentalizações e coisas fantásticas e explicações poéticas para fenômenos que são supernaturais. Por exemplo, existe algo mais natural do que o nascimento de um ser humano? E ao mesmo tempo existe algo mais divino do que o nascimento do ser humano? E o Tantra consegue estabelecer essa relação entre o natural e o divino e trazer isso com uma linguagem que permita a nossa, não exatamente compreensão do que ele está tentando explicar, mas que nós percorremos o caminho que ele está tentando sugerir. Porque, de novo, no meu entendimento, quando o Tantra fala, essa versão eu não conhecia,
mas que a natureza, por meio de um raio, penetra cada indivíduo e essa natureza fica armazenada, é porque, sim, nós somos o nosso corpo material, a nossa mente, o nosso intelecto, nossas emoções, nós somos essa energia da natureza. E quando o Tantra fala que essa energia da natureza tem que subir para se conectar com a abertura de Brahman, com o Sahasrara Chakra, nada mais é do que essa percepção dessa reunião, a união novamente de Shakti e Shiva, da natureza e da consciência, da energia e da consciência. E quando isso acontece, nós voltamos a nos perceber como o todo. E isso seria a iluminação. Então, para mim, a Kundalini é uma alegoria que ilustra essa jornada do corpo material em direção à consciência universal. O Tantra ilustra essa jornada como o despertar de uma serpente enrolada, luminosa, ígnea, ascendendo em direção aos chakras superiores. E isso é subconscientemente um mapa para que nós alcancemos o divino, independentemente dessa alegoria. É assim que eu interpreto, tá? E eu peço desculpa se a minha interpretação ofender alguém. Por favor, é uma questão muito particular minha. Mas acho que o Tantra tem essa mania, ou essa característica, independente de ser mania ou não, essa característica de dar beleza às coisas, até dificuldades, tá? Mas a beleza às vezes não é tão fácil, não. As coisas simples, materiais, densas, né? As coisas mais, digamos assim, a parte não sutil. Então ele tenta sutilizar, mesmo, né? Porque a gente pensa assim, o Tantra é mais sutil, a parte outra é mais densa. Não, mas o Tantra pega a parte densa e sutiliza, colocando mentalização, colocando harmonização, colocando poesia, teorias, cores, chakras e daí por diante, sabe? Subindo nessa consciência diferente. E aí eu acho que isso chega em algumas pessoas, não em todo mundo. Acho que várias pessoas não vão gostar, mas para algumas pessoas se torna mais fácil. Porque muitas pessoas têm facilidade com essa visualização, com essa mentalização, com esse tipo de mentalização, com esse tipo de meditação, por exemplo. Então, para esses tipos de pessoas, então esses pranayamas, essas meditações, essas yoga nidras, tudo, vão chegar muito melhor do que uma coisa mais prática, uma coisa mais racional, uma coisa mais crua, assim, sabe? Sem tanto rebusque, né? Rebuscamento, assim. Olha como a Andressa colocou aqui uma observação. Kundalini seria o estado de fluxo manifestado no corpo e no dia a dia. E eu entendo muito assim, Andressa, entendo muito que é esse fluxo em direção ao divino, um fluxo que é constante e incessante. Para mim, a sua pergunta ilustra muito. Eu gosto mais de pensar com relação ao universo do que ao divino. Divino, para mim, é uma palavra que dá dificuldade. Não sei para vocês, eu não tenho religião, né? Então, para mim, quando pensa em universo, soa melhor, sabe? Então, Ishwara, sabe? Divino pode criar resistência, né? Para alguns, tá? E eu gostei muito do que a Andressa falou, porque até de encontro o que eu queria colocar agora. Do mesmo jeito que a gente falou dos CIDs no podcast passado, de que eu não acho que, por exemplo, pode acontecer de eu não ter nenhuma tendência para determinado talento e aquilo despertar em mim, falando das paranormalidades do yoga. Mas normalmente eu sempre sinto que é uma coisa que começa a se desenvolver de um jeito tão delicado, tão sutil, tão constante, que alguém que tem uma paranormalidade do yoga
talvez nem sequer perceba, porque aquilo foi entrando de forma natural. E aí, quando a Andressa fala de fluxo, é assim que eu imagino a Kundalini atuando. Concordo com o Dani quando fala que a Kundalini é imperceptível pelos meios densos, mas os efeitos da Kundalini são mais visíveis. E aí que eu acho bonita a Andressa ter falado de fluxo. Por quê? Porque a coluna começa a ficar mais ereta, a sensibilidade para artes, para poesia, essa visão tântrica, talvez mais do que o tantra colocar beleza, pode ser mesmo o despertar da Kundalini que vai me permitindo ver mais beleza, vendo essas riquezas. A Bárbara Luana colocou aqui, e como perceber que ela despertou? Me parece que você está respondendo exatamente isso, Ti. É, e aí a pessoa, por exemplo, a disposição da pessoa cresce de um jeito enorme. Ela se sente mais forte, mais potente, mais criativa, mais sensibilidade. O paladar fica mais sensível, né? Os sentidos todos ficam mais E sensíveis. você acha que isso acontece de uma hora para outra? Tipo, eu estou fazendo uma prática e aí, bum, despertei a Kundalini, agora eu estou mais inteligente, mais sensível e mais concentrado? Você acha que é assim? Um, eu acho que não, porque, assim, às vezes um aluno termina uma aula e fala: Nossa, que aula maravilhosa, porque eu vi cores que não sei o quê, e quer falar para todo mundo. Aí quem tá praticando até pensa assim: Nossa, minha prática não é assim. Eu acho que normalmente quando isso acontece, é uma paulada que a pessoa teve que ela não assimilou. E eu sinto para mim que a prática é uma coisa mais gradual. Então, vai ter um dia que a pessoa tá lá fazendo a prática e a respiração torna-se mais prazerosa. E ela percebe nuances na sensação do ar passando pelas narinas que são diferentes. Aí depois ela pega um suco e percebe mais detalhes nos sabores. Eu acho que vai acontecendo uma coisa mais assim, apesar de eventualmente pode acontecer essa paulada, né, mas eu acho que é muito mais esse crescimento gradual e quase imperceptível, daquele jeito assim, alguém passa um ano sem ver a pessoa e quando olha fala, nossa, como você tá diferente. Mas a pessoa mesmo fala, eu não, sabe? Eu concordo com você. Eu acho que é uma coisa, assim como a Andressa colocou aqui, esse estado de fluxo é suave e gradativo. Eu concordo com a Vanessa, com você. Eu acho que é uma coisa que não é uma transformação. Não é uma. Quer dizer, obviamente é uma transformação, errei a palavra. É uma transformação, mas é uma construção essa transformação. Ela não é um rompante, sabe? Não é bateu, levou. Não. É assim, você está construindo um novo eu, né? Então você vai percebendo que as coisas vão mudando dentro de você. E às vezes realmente não é você que vai perceber, não. É quem está fora, sabe? Então a sua família percebe, seus filhos, seus amigos, até quem estava mais distante, quem não mora com você, nem te reconhece mais. Nossa, mas você não gosta mais disso. Você muda alguma coisa dentro de você. E isso se confunde muito, ou se parece muito também, com quando você começa a praticar yoga. Porque, pra mim, eles se misturam muito, tá? Esse despertar da Kundalini, que é despertar uma energia, com a prática de yoga, né? Que é uma coisa, de certa forma, pode ser ligada muito à outra. Acho que pode despertar Kundalini sem fazer yoga também, tá? Mas aqui, como os três são de yoga, é mais fácil falar do yoga. Então, quando você começa a fazer yoga, a trazer o yoga para sua vida, há uma certa transformação dentro de você. E às vezes você não percebe. Você só vai perceber depois de 1 ano, 2 anos. Mas as pessoas de fora percebem. Nossa, mas você tá diferente. E talvez nem seja tão bom para as pessoas, tá? Mas talvez seja muito bom para você.